Olá, amigo assinante, amiga assinante, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje eu convidado muito especial, um grande amigo, Pedro Ernesto Fabbri. Ele é casado, tem 3 filhos e uma neta, lembrou bem. Formado em economista e contador, possui expressiva e importante participação em entidades empresariais e de classe. E é o atual presidente da OEC Viva Guarulhos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marcão, é um prazer estar com você aqui. Prazer todo nosso, a gente costuma chamar o Pedro de Pedrão, exatamente, porque tem o Pedrinho, né? Faz o contraponto entre os Pedros. Exatamente. Mas vamos lá, Pedro, contar um pouquinho da sua vida empreendedora, para que muitos já conhecem a sua trajetória maravilhosa na cidade, que nos orgulha muito de você ter como empresário. Mas conta um pouquinho como é que foi o início de tudo, como é que você descobriu a sua vocação empreendedora? Eu acho que a gente sonha, né, Marchiori? E quando a gente sonha e busca esse sonho, a viabilização dele, a gente acaba se tornando empreendedor. Na verdade, ninguém fala assim, eu quero ser empreendedor, né? Voltou de hoje eu vou ser empreendedor. Não. Eu até tenho muito orgulho de estar falando sobre isso, e isso me faz voltar aí a quase 40 anos atrás. Eu e o Euclides Furtado Reis, um grande companheiro, meu sócio até hoje, a gente estava cursando economia naquela época, eu fiz ciências econômicas antes de fazer ciências contábeis, e a gente tinha um sonho, poxa, vamos se estabelecer, não vamos trabalhar de empregado não e tal. Você tinha tido experiência de empregado antes ou não? Eu fui boy e meu pai teve um comércio, né? Mamãe tinha uma papelaria, chamava-se Bazar São Pedro, então a minha experiência no comércio foi por conta disso. Certo. E aí resolvemos montar esse negócio. À época, o Francisco Lau Neto, por isso que deu até o nome, a origem de Flau e Lucimar, da esposa dele, tinha essa empresa que atendia um pequeno grupo empresarial, e ele disse, olha gente, se vocês quiserem, né, eu vou deixar aqui, a empresa estava constituída, mas não tinha clientes, mas já foi uma grande ajuda, né? E assim nós começamos, Euclides, cartãozinho na mão, batendo de porta em porta, e assim fomos conseguindo a nossa... E era uma assessoria contábil? Já, sempre foi, desde o início da nossa atividade, e sempre em Guarulhos, assessoria contábil, e evidentemente sempre, quando se fala em contabilidade, parte fiscal, contábil, né, a parte societária, na hora de regularização de empresa. A Flamar é uma empresa tão conhecida, tão importante na cidade, então quer dizer que você começou a contar, é a junção de nomes, a palavra sim, Flamar? Sim. Francisco Lau, né, que deu o Flau, ele é casado com a Lucimar, então pegou o Flau dele, o Mar da Lucimar virou Flaumar. É um nome difícil no começo, até a gente tinha muita dificuldade, porque eu acho que em termos de marketing não é um nome forte. É verdade. Mas depois de 40 anos o pessoal acaba associando a Flaumar com contabilidade. Perfeito, realmente é sinônimo de qualidade e de ótima qualidade, contabilidade de ótima qualidade. E são quase 40 anos, você falou 39, completa o ano que vem, né? Então são aquelas duas datas. Eu nunca quis e jamais vou querer perder a data da fundação. Então a Flamar foi fundada em 5 de novembro de 64. Então ela fez o ano passado 45 anos. Ah, isso desde a fundação mesmo, né? Agora, eu e o Euclides começamos em 8 de março de 71. Começar a montar carteira e tal. Então são duas datas, a data da fundação e a data que eu e o Euclides estamos na Flamar, que faz quase 40 anos, Agora, quase 40 anos que você é o empreendedor à frente da Flamar. Conta um pouquinho das dificuldades ao longo dessa trajetória. Olha, Marchiori, você também é um profissional liberal de sucesso, que eu sei. Obrigado. E a gente sabe da dificuldade que é, talvez, formar o início, a primeira carteira, o centro da carteira de cliente. Eu diria que os meus primeiros 15 clientes foram de muito suor, de porta em porta, como eu disse a você e tal. Aí depois você faz um trabalho razoavelmente bom, agrada, atende bem o cliente, atende a expectativa, supera a expectativa, que é essa. Talvez a gente, quando tem menos clientes, é mais fácil, né? É verdade. E aí, em função disso, um cliente vai indicando o outro vai indicando um. Né? Nós que somos profissional liberal, por mais propaganda que você eventualmente possa fazer, o que funciona ainda é o boca a boca. Olha, vai lá, ele atende bem, etc e tal. E daí a coisa foi tomando forma. A gente começou na Marechal Rondon, lá na Ponte Grande, né, um bairro aqui de Guarulhos. Depois fomos para o centro, tivemos já 3 endereços no centro e hoje estamos numa sede nossa. E
tem uma novidade aí, depois você pode até me lembrar, me lembra, porque nós estamos inaugurando uma unidade, uma nova unidade da Flaumar. Então, o prestador de serviço, na verdade, é uma relação de confiança, né? E isso, para estabelecer essa confiança, realmente leva um certo tempo, né? Olha, e não pode ser diferente, né? Você, para estabelecer a relação de confiança é muito difícil e demorado. Agora, para você perder, basta uma falha, viu? É verdade, isso é verdade. Infelizmente, né, as pessoas não perdoam, né? Perdoam. Mas eu tenho um referencial pessoal de confiança e de fidelidade em relação ao Flaumar, que é o meu sogro da Mafersol, né? Sim. Há mais de 30 anos que ele é... Olha, Mafersol é o meu cliente número 12, para você ter uma ideia. Está dentro dos 15, então? Daqueles 15? Está dentro dos 15. Né? E o Adilson, né, falecido Roberto, que era sócio dele, e eles me ajudaram bastante, porque a Mafersol acabou também me indicando vários clientes, como ele trabalhava com muita indústria e tal, e ele acabou me indicando muitos clientes. Eu tenho um carinho muito especial pelo Adilson. Que bacana. Então, as dificuldades você já colocou que o principal é conquistar a confiança e ir multiplicando os clientes. Mas o aprendizado de tudo isso, como é que foi esse aprendizado importante? Que é isso que motiva muitas vezes esse programa, né? De dar essa dica de tudo que você aprendeu para passar essa experiência à frente. Olha, Marchiori, eu diria que eu não posso negar que a gente aprendeu trabalhando, né? Claro, para você montar uma empresa de contabilidade como nós montamos, eu tinha que ter, no mínimo, a condição de ser um profissional da área, com registro no conselho, aquela coisa toda. Agora, a experiência, a gente foi aprendendo junto com o cliente, eu vivia na repartição pública fazendo pergunta, e assim a gente vai formando o nosso conhecimento, né? Claro, também não quero fazer aqui uma apologia do passado, mas no passado as coisas não mudavam com tanta frequência como mudam hoje. Então parece que você tinha um pouco mais de tempo de pesquisar, os prazos dos impostos, primeiro que não tinha tanto imposto assim, os prazos eram mais longos, então você tinha um período maior para fechar os seus relatórios, aquela coisa toda. Hoje, a informática veio para nos ajudar, não tem dúvida que é a grande ferramenta da nossa atividade, mas ela também veio para nos escravizar. A velocidade da informação. A velocidade da informação hoje é terrível, a responsabilidade, hoje o cliente também é rápido, hoje os negócios são rápidos, né? Se você esperar um pouco de tempo para dar a resposta, a tua consulta já não tem mais sentido. Ela é igual o jornal de ontem, né? Não serve para mais nada, né? Agora, você então sugere que quem está começando não pode ter vergonha e nem a arrogância de não encostar o barriga no balcão. Tem que encostar muito, né? Olha, eu diria, né? Você que está nos vendo, tem que aprender trabalhando, tá certo? De repente, hoje, né, naquela época também, eu confesso, eu era solteiro, o Euclides também, a gente não tinha compromissos financeiros, então pudemos arriscar, né? Eu tinha patrocinador, né? Se o dinheiro não dava para me comprar minhas coisinhas pessoais, o meu pai me ajudava e isso também me ajudou bastante a galgar o espaço. Mas eu creio que o ideal para aquele que quer sim, fazer um pequeno empreendimento, se for na área de serviço, que primeiro ele atue em alguma empresa, ganhe um pouco de experiência para poder depois enveredar para a sua carreira solo. É o que normalmente acontece na minha empresa, já nasceram outras tantas empresas como na sua com certeza também. Sim. Perfeito. E desse primeiro empreendimento que você fez, que é a Flaumar, partiu para o segundo, que era a Milafab, né? Sim. Como é que surgiu isso? A Milafab é até interessante porque o Lau deu o nome para a nossa empresa chamada Flaumar. Eu, na verdade, nunca fui sócio de fato do Lau, né? O Lau tinha a empresa e nós entramos na Milafab, ele já não atuava, depois de um tempo ele saiu e ficou eu e o Euclides. Agora, na Milafab, ao contrário, ele tinha uma empresa de ferro e aço e nos convidou para fazer parte da sociedade. Ele tinha outros sócios que eles resolveram liquidar a empresa por crise, até na época uma crise financeira, não sei se o teu telespectador vai lembrar, não sei qual a idade dele, mas nós tivemos uma crise aí chamada da desvalorização cambial, né, que teve 30%, aquilo quebrou muitas empresas. Então a Milafab, naquela oportunidade, ela teve um problema financeiro, o Lau nos chamou, nós tínhamos um pequeno
capitalzinho, um terreno, vendemos e tal, investimos na Milafab, e hoje, graças a Deus, também é uma empresa que acabou tendo um pequeno sucesso, e a gente hoje é sócio de fato do Lau, e o Euclides, que está comigo já há tantos anos, então eu cuido dos interesses dele na Flaumar, e ele cuida dos meus interesses da Milafab. Muita gente fala, pô, mas que sociedade esquisita é essa? É uma sociedade que deu certo, eu tenho um carinho muito grande pelo Euclides, é mais do que um irmão para mim. Então, ele cuida da área comercial da Milafab, eu cuido da área da gestão da Flaumar, e evidentemente a gente troca resultados, mas respeitando os nossos espaços. Perfeito. A Milafab Ferro e Aço, ela fabrica o quê? A Milafab, ela distribui perfis de ferro e aço, e já há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós começamos a fazer alguma coisa de serviço, ou seja, fazemos corte a laser, corte que o mercado chama de oxicorte, né? Okay. Então, às vezes o nosso cliente nos procura, quer uma peça num tamanho X, Y, então nós temos lá algumas máquinas que fazemos aí, agregamos um pouco de valor ao nosso produto. Então hoje você vende o ferro in natura, conforme nós compramos da usina, e alguns nós produzimos esse pequeno serviço e agregamos valor e vendemos no mercado de oxicorte. Perfeito, mas você não parou por aí, né? Não. Depois teve a Secom, né? O Secom, Secom, né? Na verdade é uma empresa, uma central de negócios, né? A Secom, até, se você me permite, claro, ela tem uma história interessante. A Secom nasceu de 5 escritórios de contabilidade. Nós tínhamos uma associação dos empresários de contabilidade de Guarulhos, né? E nos reunimos por conta disso. E aí você sabe que essas entidades que a gente participa aproximam as pessoas, aproximam as necessidades. E aí chegamos à conclusão, puxa vida, vamos montar uma central de negócios e contabilidade. Por quê? Já naquela época eu pensava que o escritório de contabilidade ele tem que ter 2 nichos. Aquele cliente que atende o super simples, que atende num volume maior, pequenos clientes, e aquele nicho que atende clientes com uma mão de obra um pouquinho mais especializada, que necessita de uma informação mais qualificada. Então, nós, 5 escritórios de contabilidade, cada um incorporou alguns clientes, tá? E nós íamos montar uma grande empresa de contabilidade. Para você ter uma ideia, ela ia nascer com 1.200 pequenos comerciantes. Que ano foi isso? Isso foi 79, em torno de. Nós íamos unificar os nossos serviços, os nossos softwares, sistema de trabalho, aquela coisa toda. Foi um grande sonho, mas que acabou não se concluindo, porque na hora que nós juntamos os 5 escritórios, amigos, né, dentro da associação, éramos muito amigos e tal, mas a verdade é que cada um tinha uma linha de pensamento, cada um tinha um sistema de trabalho, e ali acabou não tendo uma conexão perfeita. E o casamento não ia dar certo. O casamento não ia dar certo. Mas nesse inteirinho a gente havia comprado um imóvel, havíamos construído um prédio, e que acabou hoje, a Secom é proprietária de um pequeno imóvel, que é onde eu tenho o meu escritório. Dos 5, um comprou parte do outro, ficamos em 2 partes só, né? Metade hoje é nossa, metade de um outro sócio. Então, a ideia era fazer um centro de despachante, de administração imobiliária, né? Talvez a gente sonhou grande demais, né? De repente fazer um centro de serviços, porque nesses 1.200 clientes, quantos carros tinham para licenciar, quantos carros tinham, quantos imóveis para você administrar, e compra e venda de imóveis, isso fazia parte do nosso serviço também. Talvez pela grande diversidade acabou não dando certo, né? Mas não posso dizer que foi um fracasso, porque sobrou um imóvel que é um patrimônio interessante que a gente tem até hoje. Bacana. Nós vamos dar agora um pequeno intervalo, Pedro, nossos comerciais, mas tem muita história hoje de Pedro Fabbri, a sua grande história empreendedora que dá exemplo, continua dando exemplo a todos os jovens e profissionais ainda há bom tempo no mercado que se espelham nesse homem. Um minutinho, nós estamos de volta com Grandes Negócios na TV. Até lá.